Somos a Consciência, compartilhando o tópico resgate de representações. Representações se refere ao mundo chamado objetivo, o mundo que todo mundo vê. Mas ele é feito de representações, porque cada pessoa tem suas interpretações em relação a esse tal mundo objetivo, chamado muitas vezes de realidade. Mas cada um tem suas próprias interpretações. Então, este vídeo trata desse assunto. Vamos lá. Este vídeo, este tópico, promove a nossa libertação de interpretações ao pé da letra, de significados mal vistos, mas que podem ser ressignificados. Somos movidos por significados. O mundo objetivo, com suas representações, pode ser o mesmo para todos, mas os significados são subjetivos. As interpretações são pessoais. Havendo diálogo, as interpretações podem ser ajustadas por consenso e se pode alcançar uma relativa harmonia. Depende do estado de consciência de cada um dos envolvidos. Nós apresentamos como exemplos de resgate de representações duas metáforas. A metáfora do pecado original da Bíblia e a metáfora, abordagem freudiana. Então, nós vamos comentar estes exemplos como resgates de representações. Mas antes, nós temos que retomar uma abordagem específica dos significados. Nós temos aqui duas figuras, à esquerda denominada significado subconsciente e à direita significado consciente. O que são estas figuras? Elas se referem à teoria do conhecimento, que existe um vídeo detalhando mais especificamente os termos da teoria do conhecimento, que são o conceito de significante, conceito de significado e o referente. Essa é a abordagem da teoria do conhecimento. E nós, junto com a teoria do conhecimento, nós aplicamos aqui, nestas figuras, um conceito da aprendizagem significativa, que tem um vídeo lá no final, dentro da seção Metodologia Ativa, que é uma metodologia de ensino-aprendizagem que promove o protagonismo dos aprendizes, fazendo dos alunos, dos estudantes, pessoas proativas no domínio dos conhecimentos, deixando para trás aquela postura passiva diante de um suposto professor. Então, nessa abordagem, metodologia ativa, o professor se torna um simples orientador e fornecendo material de apoio. Tá? Então, esta ferramenta da aprendizagem significativa faz parte do conceito de organizadores
prévios. Então, estas figuras são organizadores prévios da abordagem específica de resgate de representações. Porque nós vamos olhar como funcionam os significados e do que eles dependem. Então, nós temos em cada uma das figuras, nós temos 2 círculos representando 2 dimensões do ser humano, que são tratadas neste canal. Então, à esquerda, nós temos o círculo do significante, que são as representações, os conteúdos do contexto de atuação em que nós estivermos. Tá? E o verbo típico do significante é ter, porque nós temos pensamentos, temos emoções. E o ego, ele pode ilusoriamente ser considerado livre para pensar o que quiser, fazer o que quiser, mas ele é ligado ao referente, que é a nossa dimensão superior, o nosso ser, o nosso self, o universo autoconsciente individualizado. Mas esta figura tem o círculo da dimensão superior em linhas pontilhadas, o que significa que ela está relativamente inativa. Essa supraconsciência do ser humano pode estar relativamente inativa. Então, colocamos aqui consciência inativa. Por isso, o ego se sente livre para pensar e fazer o que quiser. O significado fica na intersecção da dimensão superior e da dimensão objetiva do significante, onde se encontra o eu, onde se encaixa o nosso eu, que é o nosso estar num determinado contexto. E nesta situação da dimensão superior estar enfraquecida, o eu está egoificado, ou seja, conduzido por um ego supostamente livre. A outra figura à direita, ela tem o referente, que é o nosso ser, o self, o universo autoconsciente individualizado, tem o círculo com linhas cheias, significando que é uma consciência ativa, porque o eu foi individuado, ou seja, a partir da consciência do universo autoconsciente, este eu aprendeu a utilizar a consciência do universo como um recurso pessoal, individual. Por isso, o Jung, Gustav Jung, ele definiu um termo chamado individuação, que significa quando eu se identifica com o ser, que é o self, do universo autoconsciente individualizado, para aplicar essa autoconsciência herdada do universo, aplicar no contexto de atuação. Então, é um eu individuado, de tal forma que o ego deixa de ser livre, supostamente livre, para ser um instrumento desta consciência transpessoal, ok? Então, o eu continua a ter pensamentos e emoções, mas constituindo um ego que se tornou um instrumento do seu ser.
Então, a autoconsciência se torna o referente das ações deste eu no contexto de atuação, tratando as diversas representações. Então, a intersecção, que consiste dos significados, passam a ter os significados mediados, sendo mediadores entre o significante objetivo e o referente transpessoal. Tá, okay? Então, o referente, o ser, o self de cada um, passa a ser a bússola da condução do ego como instrumento no contexto de atuação. Tá bom? É uma situação diferente de uma consciência inativa. Por isso, nós temos até uma seção chamada consciência ativa, que é quando o eu se converte deste estado de submissão ao ego para um estado de utilização do ego para propósitos mais elevados ligados ao seu próprio ser, tá bom? Então, o significado, ele tem um aproveitamento melhor quando a consciência está ativa, e um aproveitamento mais instável quando o ego é relativamente desvinculado da autoconsciência, que é este círculo que aqui está pontilhado. Aqui embaixo temos os comentários esclarecendo que à esquerda se faz, este eu da esquerda se faz, trabalha, vivencia a realidade com interpretação literal dos significantes, ou seja, tende a levar ao pé da letra as representações do mundo objetivo. De certa forma, a desconexão com a autoconsciência faz com que perca, de certa forma, a liberdade de atribuir significados diferenciados para o mundo objetivo. Tá? A alternativa é uma interpretação mediadora dos significados, que é este da direita, onde a autoconsciência, o eu identificado com o self, é a bússola dos significados atribuídos às representações. E se conclui, se estabiliza os significados com uma reconciliação integrativa com a autoconsciência. Então, esta autoconsciência dá sentido às coisas do mundo objetivo através de um significado adequado à natureza do próprio ser, adequado à raiz do ser de cada um de nós. Estes termos, interpretação mediadora de significados, reconciliação integrativa, são termos da aprendizagem significativa, que também tem um vídeo específico, mas a gente, nessa modularização do canal, a gente reaproveita os conceitos nas diversas abordagens, tá ok? Então agora, finalmente, tendo feito estes organizadores prévios que facilitam a compreensão de onde nós queremos chegar, agora podemos sim abordar as metáforas, pecado original e abordagem freudiana, para fazer a ressignificação. Então, temos aqui a metáfora do pecado original. Como foi comentado, quem não tem a consciência ativa pode se sentir subordinado ao significante objetivo, do jeito que ele é apresentado ou sugerido. Então, como a ideia do paraíso da Bíblia, tá ok? Então, muita gente não concorda
com essa definição de pecado original, mas também não tem a consciência ativa o suficiente para fazer a ressignificação desse conceito de pecado original, para perguntar, mas naquele contexto em que isso foi escrito na Bíblia, qual o significado original disso? Tem o pecado original, mas ele também, nós temos que descobrir o significado original que está na nossa consciência, na nossa autoconsciência, baseado no autoconhecimento. Então, isso significa uma reinterpretação daquele referente, daquele conceito de pecado original, que muitas vezes não é colocado claramente como uma metáfora. E aqui nós estamos colocando claramente o pecado original como uma metáfora do estado de consciência do ser humano e a consequente vivência do ser humano no contexto de atuação. Então, nesse sentido, paraíso é a consciência de dentro, né? A autoconsciência, ou supraconsciência, a constituição humana, o universal. Vejam, o universo tem a sua constituição, o universo tem as suas leis. Por isso que os cientistas fazem pesquisas para descobrir as leis do universo. Significa que o universo tem uma constituição. Mas nós somos herdeiros da constituição do universo. Então, assim como uma árvore, em seus frutos, ela tem suas sementes, e as sementes têm a mesma constituição da árvore para produzir frutos na mesma constituição, nós individualmente herdamos a constituição do universo. Por isso, o nosso ser corresponde à nossa constituição humana, tá? E essa constituição humana é o paraíso interior nosso. A consciência de dentro é um paraíso. Ela é a fonte da vida, a fonte do sentido da vida. E ela constitui um bem-estar muito grande, ok? O pensamento, ele é um instrumento do mundo objetivo, que deveria estar funcionando como instrumento desta consciência de dentro, mas muitas vezes ele assume uma liberdade falsa. E essa liberdade falsa é representada como a cobra da história do pecado original. Então, um pensamento de fora, no sentido que é um instrumento do mundo objetivo, ele pode tanto estar alinhado com a consciência do ser, como desalinhado. Então, nesse sentido, estando desalinhado, o pensamento pode produzir ideias maléficas, digamos assim, ideias prejudiciais, que na parábola aqui do pecado original representou a maçã como algum artefato do mundo material, do contexto de atuação, induzindo a se alimentar da maçã, no sentido de ser dependente do mundo externo. Originalmente, a Constituição humana diz que nós
somos agentes de mudança, condutores do mundo externo, condutores do nosso contexto. Quando nós nos tornamos dependentes do contexto em que vivemos, nós empobrecemos a nossa vivência da realidade. Então, essa condição foi representada na parábola do pecado original como comer a maçã sugerida pela cobra. Tá, ok? Então, Adão e Eva, nesta metáfora, vamos dizer assim, engoliram o pensamento como se dependessem do pensamento para se alimentar, e não que o pensamento seja um instrumento de atuação, porque o eu, conectado com a consciência, ele se alimenta da própria consciência, porque a consciência é energia, tá? Uma energia de uma dimensão superior. Então a maçã representa o eu se alimentar do mundo material, do mundo exterior, se alimentar psicologicamente do mundo externo, ao invés de se alimentar da consciência, energia, e ficar totalmente satisfeito para poder, estando já satisfeito previamente, poder conduzir o mundo material à sua semelhança, fazer com que o mundo material seja satisfatório, assim como este eu, alinhado à consciência, já é antecipadamente. Isso envolve uma outra metáfora que coloca assim, que Deus fez o ser humano à sua semelhança. Então, agir à própria semelhança é uma lei da Constituição Universal e Humana. Então nós trabalhamos o mundo material de acordo com a nossa autoconfiguração, que pode ser identificada com a autoconsciência ou supraconsciência, ou desvinculada dela. Então isso dá uma diferença muito grande na vivência da realidade, porque a vivência da realidade é função do estado de consciência. Então, concluindo esta metáfora, temos aqui a inversão de dependência. Comer a maçã, tornar-se dependente do contexto. Portanto, tornamos-nos comedores das maçãs de Adão e Eva. E sugere-se aqui que, ao invés de chamar de pecado original, que tem uma conotação religiosa, chamar de defeito original. Seria o defeito original do ser humano, que é causa de muitos distúrbios, tanto pessoais como sociais. Isso será refletido, revisto, detalhado em outros vídeos também, tá bom? Então vamos passar para a metáfora, a abordagem freudiana, começando com o entendimento do conceito de neurose do Sigmund Freud. Neurose, então, resultado dos conflitos internos da mente do indivíduo. Conflitos entre a parte consciente e a parte inconsciente da psique. Freud deu uma grande contribuição científica ao descobrir que o ser humano tem um lado inconsciente, tem uma parte consciente, é como um iceberg, que a parte acima d'água é a parte consciente do ser humano, seria o que ele coloca como a vitrine da sua autoidentificação. Mas os aspectos que o ser humano não gosta dele mesmo fica abaixo d'água.
ou varrido para debaixo do tapete, né? Então fica inconsciente, censurado. Mas o Freud não colocou exatamente dessa maneira. Aqui nós estamos, de certa forma, fazendo uma conversão dos conceitos do Freud para o conceito da psicologia transpessoal, que é mais atual. Então, a interpretação seria que a parte consciente do ser humano, os pensamentos com as emoções resultantes, elas são percebidas com mais clareza, né? Mas a parte inconsciente, que inclui a identidade transpessoal, aquela autoconsciência que nós já vimos, ela ainda está, em grande parte, ignorada. Então, essa parte da consciência transpessoal, que ainda é muito ignorada, ela existe, aliás, para ser a chave do alívio dos nossos pensamentos que nos fazem sofrer. Porque na dimensão da autoconsciência, que está em grande parte inconsciente, é que os pensamentos podem ser direcionados para uma satisfação pessoal mais adequada aos anseios humanos, né? Então, na medida em que nós escondemos o que julgamos ser nossas imperfeições, nós escondemos junto o que pode nos salvar, que é a nossa constituição humana universal. Mas como isso ocorre? O que causa esse esconder de parte de nós mesmos? Isso ocorre nas fases do desenvolvimento psicossocial, no desenvolvimento do ego, como Freud definiu em suas várias fases: a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a latência e a genital da puberdade para o adulto. Mas isto é uma linguagem muito técnica do Freud, tá, ok? Vamos utilizar uma conversão de conceitos para uma conceituação mais da psicologia transpessoal, que é uma psicologia que já admite a dimensão superior da nossa autoconsciência. Então temos aqui a interpretação. O ego em ação, com pensamentos, palavras e atos, se ele atua sem a consciência ativa do self, que é mais abrangente, ele pode se perder em vivências infelizes, tá ok? Porque o ego, ele se reproduz no contexto em que vivemos. Existe uma lei, um pensamento que diz assim: nós vemos as coisas não como nós vemos as coisas não como elas são, mas sim como nós somos ou estamos. Então, nós vemos as coisas conforme o nosso ego, conforme o sistema de pensamentos do nosso ego, que nós fazemos a projeção dos conteúdos do nosso ego no contexto. Então, temos aqui a reprodução do ego no contexto. De certa forma, dá para intuir que essa é a razão pela qual o Freud definiu muito da sua psicanálise baseada no sexo, na sexualidade, porque sexo é reprodução, né? Essencialmente é reprodução, e o ego se reproduz em nossa vivência de
nossa vivência no contexto de atuação, nossa vivência da realidade. Porque a partir do nosso sistema de pensamentos é que nós atribuímos significados aos referentes, aos significantes do nosso contexto de atuação. E nós vimos que nós somos movidos por significados. Então, os nossos significados ou são configurados por um ego, vamos dizer assim, supostamente livre da autoconsciência, e isso é patológico, ou os significados podem ser configurados a partir de um ego ferramenta da nossa autoconsciência. Daí, os nossos significados para os nossos julgamentos dos significantes que nós encontramos, eles vão ser compatíveis com o melhor de nós, que é a nossa constituição, a raiz do nosso ser. Outra ilustração da projeção é a lei hermética da correspondência. Houve no Egito Antigo um sábio chamado Hermes Trismegisto, algo mais ou menos assim, que definiu 7 leis da Constituição Universal, que também se torna Constituição Humana individualizada. O segundo princípio das leis herméticas diz assim: o que está fora, ou seja, o que está no contexto, é igual ao que está dentro, ao que está na mente, tanto referente ao ego como referente à autoconsciência. Tá, ok? Então, isso explica a questão da projeção, que nós vemos as coisas não como elas são, mas como nós somos ou estamos. Como nós somos se o nosso ego está alinhado à consciência. E como nós estamos se o nosso ego está desalinhado em relação à autoconsciência. Daí ele vai produzir significados perturbadores que vão originar conflitos ao invés de harmonia. Então vejam que nós fizemos antecipadamente 2 organizadores prévios aqui, referente ao autoconhecimento, baseado na psicologia transpessoal e na teoria do conhecimento, para abrir caminho para uma reinterpretação, uma ressignificação de conceitos que muitas vezes a gente toma conhecimento desses significantes, desses conceitos do mundo externo, e se a gente não gosta, a gente fala isso, eu não gosto, e abandona, e pode deixar de tirar proveito daquilo por falta de habilidade, falta de conhecimento para fazer uma ressignificação, fazer uma conversão daquele significado, ver o que aquilo significa no nosso interior. No tratamento de psicoterapia, essa técnica é aplicada com o nome de interiorização. Então, por exemplo, quando uma pessoa diz para o terapeuta, para o psicanalista, que não gosta de uma determinada coisa, que está tremendamente incomodado com alguém ou com determinada coisa do mundo objetivo, o psicanalista diz mais ou menos assim: então vamos ver o que isso significa no seu interior.
então faz essa volta para a origem do nosso ser, que é a nossa autoconsciência, a nossa constituição humana, que tem todas as chaves para a nossa libertação, tá bom? Então vejam que nós estamos fazendo uma abertura aqui para praticamente assim uma visualização de caminhos para serem estudados, porque a gente não consegue só num vídeo esgotar um determinado assunto. Então ficam vários ganchos aqui para quem estiver interessado, baseado nos termos colocados, pode dar continuidade às suas pesquisas pessoais. Existem outras metáforas, como por exemplo na mitologia indiana, o mundo objetivo é chamado de Maya como sinônimo de ilusão. Então, quando os indianos dizem o mundo é Maya, o mundo é ilusão, significa que o mundo se apresenta como, digamos assim, um convite à nossa atribuição de um significado para ele. E a atribuição que nós podemos dar de um significado é dependente do nosso autoconhecimento, da nossa autoconsciência. Tá? Então, quem permanece no mundo externo está em ilusão. Para sair da ilusão tem que saber fazer a interiorização para o autoconhecimento, para a autoconsciência de nossa dimensão superior, uma dimensão superior aos nossos pensamentos. Existe também outra metáfora, que é a alegoria da caverna de Platão, da Grécia Antiga. Platão definiu o mundo objetivo como se nós estivéssemos vivendo dentro de uma caverna e a luz externa da caverna projeta uma luz e essa luz projeta nas paredes interiores da caverna sombras das coisas, né, que existem. Mas nós estando dentro da caverna, nós não conseguimos olhar diretamente as coisas em si. Nós só enxergamos as sombras das coisas. Então, nós, habitantes do interior dessa caverna, nós interpretamos como realidade aquelas sombras. Então, para entender o que são realmente aquelas sombras, temos que sair da caverna, ir para o mundo da luz, tá? Para daí sim poder enxergar as coisas em si como realmente são, iluminadas pela luz do sol, vamos dizer assim, aproveitando a metáfora do Platão. Então nós vivemos dentro dessa caverna. Nossa civilização vive, a maioria, dentro dessa caverna de Platão, como metáfora, né? Então o nosso desafio é sairmos dessa caverna para alcançarmos a nossa dimensão superior, que é a nossa autoconsciência, o nosso self. Isso está melhor detalhado em outros vídeos. E a terceira metáfora que é digna de consideração é o enigma da esfinge, que é da cultura antiga, onde havia uma esfinge. Não vou detalhar a história, mas a esfinge dizia: decifra-me ou devorar-te-ei.
ela fazia uma pergunta e se a pessoa não respondesse corretamente, ela era devorada. Então, esse enigma da esfinge é uma metáfora. Essa metáfora aplicada no contexto do nosso canal, que é Somos a Consciência, significa traduzir a pergunta da esfinge como sendo quem você é, mas na verdade cada um tem que perguntar quem sou eu. E quem não responder corretamente essa pergunta, quem sou eu, vai ser devorado pela esfinge, devorado nas alegorias da caverna de Platão, nas alegorias de Maia, que é o mundo de ilusão. Vai ser devorado pelas ilusões se não alcançar o autoconhecimento. Quem sou eu? Que, resumindo, é a nossa autoconsciência referente à nossa dimensão superior ao nosso próprio pensamento. Okay? Então, este canal aborda essa questão da nossa conversão da identificação com o nosso ego para a autoidentificação com a nossa dimensão superior. Por isso, o lema do nosso canal é: você é melhor do que pensa, porque você é uma dimensão superior ao pensamento. Então, era isto, por enquanto, neste tópico. Até os próximos vídeos. Muito obrigado.